Oi, tudo bem, gente? Bom, nós vamos hoje conversar sobre a arte romana. Na semana passada nós conversamos sobre a arte grega, né? Nós conversamos sobre, na verdade, conversamos mais sobre os deuses, né? Gregos. São 2 semanas falando sobre a Grécia. E na semana passada eu contei para vocês as primeiras histórias, né, dos deuses gregos. Muito bem. E hoje nós vamos conversar sobre Roma. Conversando sobre Roma, a gente encerra o chamado período da Idade Clássica, da Antiguidade Clássica. Depois da Antiguidade Clássica, a gente passa a estudar a Idade Média, que é tida como a Idade das Trevas, né? Onde não houve muito avanço na tecnologia e nas artes como geral. Houve, porém, timidamente, né? A gente vai conversar sobre isso agora na terceira unidade. Bom, mas eu lembro que na aula passada, eu encerrei falando sobre os deuses, dizendo que os deuses gregos eram os mesmos deuses romanos, né? Os romanos, eles pegaram aquela cultura dos deuses gregos, incorporaram a sua, com pequenas mudanças no temperamento, nas características desses deuses, né? Mas com nomes diferentes. Aí eu anotei para vocês, porque eu não vou me lembrar o nome de todos os deuses, dos principais, porque vejam, os planetas, eles receberam os nomes dos deuses romanos. Os planetas receberam os nomes dos deuses romanos. Então, eu falei para vocês isso, na aula passada eu estava assistindo e não falei os nomes. Aí você diz assim, não, Pro, como assim? Por exemplo, nosso planeta é Terra e o deus grego da Terra sabe que era Gaia. Então era para ser nosso planeta ser Gaia, né? Então, mas porque Gaia é o nome do planeta da deusa grega, mas os nomes que eles receberam foram os nomes romanos, entendeu? Então Gaia em romano é terra. Vamos ver. O deus Hermes, da Grécia, é o deus Mercúrio, de Roma, por isso o planeta Mercúrio. Afrodite, a deusa da beleza, a deusa do amor, na Grécia, é Vênus, na Roma. Por isso que o nome do planeta é Vênus, porque na época era considerado mais bonito. Quando se olhava aqui da Terra, era o planeta mais brilhante que tinha no céu, e aí recebeu o nome de Afrodite por conta mesmo da beleza, né? Gaia, que é terra, né? Ares, deus grego chamado Marte em Roma, é o planeta. Zeus, o deusão, né? Da Grécia, é chamado de Júpiter, por isso o planeta Júpiter. Cronos, o deus terrível da Grécia, em Roma chama Saturno, por isso o nome do planeta é Saturno. Caelos, na Grécia, chama Urano. E Poseidon chama Netuno, né? Porque Poseidon, até comentei com vocês, né? Falei de Netuno Não, né? Não é Poseidon, pois é, porque Poseidon na Grécia e Netuno em Roma, tá bom? Agora vamos ver outras características da arte romana. Muito legal essa pesquisa que eu fiz para vocês. Deixa eu ver se aparece aqui. Gente, a Roma foi um império gigantesco, né? Vocês sabem. Um império gigantesco. E os romanos tinham uma característica em particular que diferenciava muito dos demais impérios, né? Das demais regiões. Quando eles conquistavam um povo, né? Quando eles conquistavam um território, eles analisavam aquele território, eles iam conhecer aquele território, os costumes daquele povo, o cotidiano daquele povo, a cultura daquele povo, e tudo que eles achavam interessante, olha que bacana,
romana. Eles incorporavam na cultura deles e passavam a fazer. Eles eram os conquistadores. Mas aquele povo conquistado, se tivesse alguma coisa que fosse interessante, produtivo, positivo, eles não derrubavam, não. Eles não destruíam, eles incorporavam, eles assumiam, eles e até modificavam, né? Então, isso fez com que a cultura romana fosse uma cultura assim tão rica, né? Porque eles saíam se apropriando do que havia de melhor em cada lugarzinho que eles conquistavam, né? Que os romanos foram conquistadores ferrenhos, né? Tiveram o maior império, né? Em questão do território, né? E de poder também. Bom, vamos lá então. Sim. Aqui nós temos. Bom, os romanos, eles valorizavam o que era útil, sabe? Eles não construíam, produziam qualquer coisa que fosse apenas pelo senso estético, né? A não ser, eu vou mostrar daqui a pouco, a única coisa que eles faziam por senso estético. Mas a característica principal deles é que eles valorizavam o útil, eles não estão interessados apenas na estética, no belo das coisas, eles querem que as coisas tenham utilidade, sabe? E valorizam também as construções grandiosas, porque essas construções grandiosas dão a ideia de poder, não é? E isso eles valorizavam muito. Bom, vamos lá. Eles criaram os arcos, que na época era uma coisa muito diferente, não era só diferente. Hoje a gente olha para o arco e nem liga. Ah, tá. Mas na época era... nossa, como que eles fizeram isso? Como que não cai? Sabe? Aqui eu coloquei um dos primeiros, não estamos falando do maior, nem do mais famoso, estamos falando de um dos mais antigos arcos, né? E eles ficavam impressionados, as pessoas, né, na época, como é que eles conseguiam fazer isso e não caía, gente, não despencava, e eram monumentos enormes, né? Cada vez que eles faziam maior. Bom, então, gente, quando eu digo assim, arcos famosos, aí geralmente a gente pensa logo no Arco do Triunfo em Paris, né? Realmente, talvez seja assim um dos mais conhecidos aqui para a gente, pelo menos, né? O Arco do Triunfo em Paris. Mas o Arco do Triunfo, na verdade, é um tipo de construção que pode haver em qualquer lugar. Eu até ia pesquisar se tinha aqui no Brasil, esqueci. Mas eu vou pesquisar e coloco na descrição do vídeo para vocês, na plataforma, viu? Quem assistir pelo YouTube não vai ver, não. Vai estar só pela plataforma da Plural. Então, os arcos do triunfo, eles são arcos, né, que foram construídos para homenagear as pessoas que iam para a guerra, né, aqueles homens que iam lutar na guerra, os generais, né. Então, esse é o tipo de construção que eu falei para vocês, que não havia uma motivação de utilidade, era apenas a questão estética mesmo, sabe? Eles faziam para homenagear as batalhas, né, as guerras onde os seus homens saíam vitoriosos. Esse, por exemplo, é um arco que homenageia Constantino, depois de uma guerra, que ele saiu vitorioso, né, com os soldados dele. Quando voltaram, aí o imperador mandou construir esse arco com passagens da guerra. A gente vê aqui que tem algumas cenas, né? Essas cenas são cenas da guerra, segundo o relato deles, não é? Eu coloquei aqui o Arco do Triunfo, que é o mais conhecido, como a gente já comentou, e aí você pode ter uma noção da grandiosidade, de quão
magnífico é o Arco do Triunfo, de fato. Você vê aqui as pessoas, né, pequenininhas, só para aqui. Olha que coisa enorme, que fantástico, não é? Coloquei essa imagem aqui de dia que a gente consegue ver a cidade um pouquinho mais, ver que ele realmente é uma construção realmente central, né? A cidade parece que foi construída ao seu redor e em sua homenagem, né? Parece que a cidade se rende a essa construção. Essa que é a imagem que eu trouxe do Arco do Triunfo visto por baixo, né? Que a gente está vendo ele por fora, como se você estivesse aqui embaixo, ó, tá vendo? Passando aqui, cruzando aqui embaixo, exatamente no meinho, a gente vai ter essa, olhando para cima, a gente vai ter essa visão do Arco do Triunfo. Maravilhoso, maravilhoso. Perfeito. Tá? Aqui é uma visão do Arco do Triunfo, a gente vê a Torre Eiffel, porque o arco ele abre para a gente conhecer, né? Paga uma taxa, etc. E aí você sobe, vê a cidade de Paris, né? Lá de cima. Então, de lá, a visão da Torre Eiffel é essa daí. Você vai a pé de um lugar para outro, tranquilamente. Olha, gente, que coisa magnífica. Não é mesmo como se a cidade estivesse rendendo uma homenagem ao Arco do Triunfo. Estivesse assim aos pés do Arco do Triunfo. Eu acho essa imagem lindíssima. Perfeito. Bom, mas como eu falei, não só é o Arco do Triunfo, né, que existe. Ele é de fato o mais conhecido, mas existem arcos do Triunfo em vários lugares, né? Já mostrei o mais antigo de Roma, aquele primeiro menor. O Arco do Constantino também tá lá em Roma. E aí nós temos outros espalhados pelo mundo. O Arco do Triunfo, aquele que fica em Paris. Esse em homenagem ao general Adriano, fica na Jordânia. Olha aí que monumental, que enorme, não é? É mais antigo, obviamente, muito do que o Arco do Triunfo da França, de Paris, né? Na França. O de Paris, quem mandou construir foi... Ai, como é o nome dele, gente? Napoleão, quase não sabe o nome do homem. Foi Napoleão que mandou fazer o Arco do Triunfo em Paris. Então, aqui nós temos o Arco do Triunfo na Jordânia, também monumental, enorme, e a gente pode ver que mais destruído, porque ele é muito mais antigo, não é? Do que o da França. Aqui nós temos o Arco do Sétimo Severo, da Líbia. Pró-Sétimo, tiveram 6 antes, tiveram sim. Severo era um nome muito comum na época. Então, esse é um arco que foi feito para homenagear o Sétimo Severo. Aqui nós temos 2, né? O de São Petersburgo e o de Moscou. Gente, eles são até parecidos. Eu coloquei juntos assim, depois digo, meu Deus, será que são parecidos? Será que andaram copiando? Um copiou o outro? Muito parecidos e muito bonitos. Tá vendo? E, gente, temos esse aqui na Alemanha, né, em Munique, e para cá, até na Coreia do Norte, viu? Nós temos Arcos do Triunfo, até na Coreia do Norte. Muito legal. Construíram também templos monumentais, né? Monumentais, assim, enormes, coisas mesmo que a gente encontra na Grécia também. Aqui nós temos um templo que fica mais afastado. Esse antes que eu mostrei, claro, já passou por 50 milhões de reformas, não é? É aberto ao público e etc. E esse aqui é um templo bem mais afastado, né? Ali do centro de Roma, de maneira que não foi restaurado. Aqui nós temos uma basílica, também eles construíram basílicas, sempre coisas muito grandes, sempre monumentais, sempre assim para ficar para a eternidade, como de fato ficou. Essa basílica é uma foto atualizada dela. Deixa eu ver se eu botei uma foto antiga dela. Botei não. Foto atualizada dela. Então, gente,
Basílica, hoje a gente entende como igreja, né? Basílica hoje também é um templo religioso. Mas nessa época da construção dessas basílicas antigas, elas funcionavam como fóruns, viu? Como os fóruns de hoje. Era lá que a gente ia resolver documentos de terreno, de propriedade de casa, coisa de prefeitura, que já existia mais ou menos essa estrutura de prefeitura, era nas basílicas, tá? Basílicas antigamente eram os fóruns. Também construíram muitas casas de banho, né? Como é que chama? Casas termais, né? Aqui a gente tem uma também que é restaurada, etc. Eu coloquei a imagem aqui. Essa é uma que não foi restaurada, né? Essa também era uma casa termal, mas não foi restaurada e hoje está lá para a gente conhecer apenas assim, as sobras, né? Os restos. E essas casas termais, elas representam o cuidado que os romanos tinham com a higiene. Eles valorizavam muito a higiene, eram povos muito limpos. Não quer dizer que os gregos não fossem, né? Que os gregos fossem fedidos, fossem sujos, não eram. Mas valorizar a higiene como os romanos não tinham. Os romanos eram mesmo, eles se preocupavam muito com a higiene. Toda casa tinha que ter acesso à água potável. Eles fizeram também construções para teatro e anfiteatro. Né? Qual a diferença? Teatro e anfiteatro é a mesma coisa? Basicamente, né? Teatro é o que a gente conhece, né? A gente está acostumado a ver quando a gente vai ali no João Gilberto, no Dona Amélia, né? O teatro como nós conhecemos hoje. E os anfiteatros, eles são essa estrutura assim circular, né? Quando o teatro, a plateia não fica só na frente, ela fica rodeando, né? Ou que seja um círculo total fechado, como um estádio, por exemplo, ou que seja meio círculo, né? Esse aqui, por exemplo, ele é um anfiteatro e ele é uma arena, né? Ele é circular. Então, ele é um anfiteatro. E esse aqui também, que só é uma meia-lua, tá vendo? Ele também é um anfiteatro. Funcionava desse jeito. Tinha a fachada, a entrada, né? Por aqui você entrava, pagava sua entrada e etc. E quando chegava lá, tinha essa grandiosidade toda. Maravilhoso. As casas, gente, na Roma antiga, elas eram construídas da seguinte maneira. Poxa, não coloquei não, era para ter colocado. Era assim, tinha terreno e eles construíam ao redor do terreno todo, entendeu? Deixavam uma entradazinha da sala, da porta da entrada da casa, e no meio da casa tinha um pátio, tá? Então, tinha uns quartos, tinha salas, tinha uma sala para leitura, né? As casas mais... Uma salinha para leitura, tinha a sala de refeições, né? A cozinha, e tudo isso rodeando esse pátio. Então, você passava de um quarto para o outro, de uma sala para outra, e tinha sempre esse pátio no meio. Eu acho tão interessante, sei lá, acho que eu ia gostar de ter uma casa assim. No YouTube tem vídeos em 3D de casas romanas, né? Você pesquisa lá, casas da Roma antiga, 3D, vai aparecer. Entrando na casa, nos cômodos. Eu olhei 2, achei bem legal. E aí, gente, aquela questão da higiene do povo, da limpeza, né? Do acesso à água, era uma coisa tão certa e tão séria que eles criaram enormes arqueodutos para levar água até que vinha de longe, né, até a cidade, para a partir dali distribuir para todas as casas. Essas enormes construções cheias de arcos, além de ser uma coisa belíssima da gente ver, elas têm um propósito, elas têm utilidade, né?
aqui em cima e aqui também no meio, elas vêm transportando água aqui, ó. Você tá vendo? Isso aqui é água que está vindo de um lugar muito longe, sendo conduzido para a cidade, para a partir de lá ser redistribuída para as casas. Vê aqui, ó. Fonte de água, tá vendo? Como aqui eles faziam. Para cá. Tá bom? Muito interessante isso. Eu não fiquei satisfeita porque eu não desenhei, ou porque eu não mostrei para vocês como eram as casas. E como casa é uma coisa que eu adoro, vou desenhar para vocês. Então era assim, acaba comprava o terreno, Hoje a gente compra um terreno desse, aí a gente vai construir, deixa aqui um pouquinho no fundo o quintal, na frente a garagem, etc, né? Mais ou menos assim hoje. Antigamente eles faziam assim. Pronto. Aqui era a entrada para casa. Aí aqui tudo eram cômodos, ó. Aqui que tinha entrada certamente seria a sala, né? Aí para você sair desse espaço aqui para esse espaço aqui, por exemplo, você não passaria por aqui, entendeu? Você sairia por aqui pelo pátio, porque aqui é o pátio. Você sairia para o pátio, aí do pátio você ia para qualquer outra área da casa. Aqui era a casa toda construída, mas você não passava de um ambiente para outro aqui por dentro. Você sempre tinha que ir para o pátio, para depois do pátio você ir para outro cômodo da casa. E aí o pátio, ele tinha um jardim sempre, e nas casas mais abastadas também tinha uma piscina no meio do pátio, assim, né? Eles eram assim, como eu falei, tão ligados a banho, que tinha uma piscina no meio do pátio, naquelas casas, né, que as pessoas tinham mais condição. Bom, gente, aí semana que vem a gente vai fazer uma atividade valendo nota sobre o que nós vimos até agora. Viu? Vou ver se eu passo na plataforma mesmo, para não precisar mandar para o meu WhatsApp, porque nem todo mundo está mandando para o meu WhatsApp as atividades. E aí eu vou mandar questões para vocês responderem aqui pela plataforma mesmo, tá bom? Por hoje eu só queria conversar com vocês rapidinho isso mesmo, sobre Roma, né? Essas questões não históricas e não religiosas, né? Mais curiosidades artísticas mesmo sobre a cidade. E a gente se vê mais na semana que vem, tá bom? Tchau, boa semana para vocês. Um beijo.